Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um vídeo da F2 Cursos Online e nós estamos falando a respeito de fundações. Na nossa primeira aula eu falei de como é feita a sondagem e nessa segunda aula eu vou falar a respeito da leitura dos relatórios de sondagem. Perdeu a primeira aula? Tem problema não. Clica nesse botãozinho aqui, corre lá, assiste porque vale muito a pena, ok? Nessa segunda aula, então, nós vamos falar sobre esses relatórios, que são bastante importantes para o engenheiro estrutural ou para o engenheiro de fundações, para que ele faça a escolha da melhor fundação e também faça o dimensionamento da fundação escolhida. Então, a sondagem ela é bastante importante, tanto para a escolha quanto para o dimensionamento das fundações. Isso porque no relatório de sondagem trazem as resistências que o solo tem, o tipo do solo daquele terreno e também traz o nível do NA, que é o nível da água. E assim você vai poder escolher a melhor fundação. Se tem água, você vai escolher um tipo de fundação e ficará limitado às fundações que vão bem com água. Se não tem a água, você pode escolher um tipo de fundação que seja mais adequado para aquele terreno e, consequentemente, mais fácil de se fazer a execução. Então, olha só, vem comigo que eu vou te mostrar como é que faz a primeira leitura do relatório de sondagem. Ok, então estamos aqui no nosso primeiro relatório de sondagem, né? Ele é um relatório bastante padronizado e esse relatório, obviamente, ele vai variar muito pouco de empresa para empresa, né? Vai ser um pouquinho diferente aqui onde se localiza a marca da empresa, o nome do cliente e tudo, mas de forma geral ele é sempre muito parecido, tá? Então desse relatório aqui nós teríamos aqui a marca da empresa, o nome do cliente, a obra em que foi feita, também a cota, né? Essa cota em relação ao nível do mar, em algumas situações, então vai variar bastante aqui de cidade para cidade. Lá no rodapé, no caso desta empresa aqui, ela coloca a data em que foi feita a sondagem e essa data ela é bastante importante para a gente, porque se caso tenha água, por exemplo, nesse terreno onde foi feita a fundação, o mês em que foi feita a sondagem ela é bastante importante, porque o nível do lençol freático ele pode variar de acordo com o período de chuvas. Então, se você tem uma sondagem feita em um período como dezembro, por exemplo, onde se chove mais, provavelmente o lençol freático vai estar acima do período em que essa sondagem pode ter sido feita, se ela foi feita num período de seca, ok? Então é bastante importante que você saiba qual é a data em que foi feita a sondagem. Também tem as informações aqui do amostrador, né? Do tipo de amostrador que foi utilizado e a respeito do martelo aqui, que tem 65 quilos e a queda de 75 centímetros de altura por gravidade, como nós vimos na aula anterior. Um pouquinho para baixo aqui do cabeçalho, nós vamos ter aqui as profundidades, que estão aqui nessa coluna mais à esquerda. Então, a profundidade é esse 1, 2, 3, 4, 5 é justamente a profundidade de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros e assim por diante, né? Então o limite da nossa sondagem, ó, você pode observar que chegou a 14 metros e 30. Isso porque o solo que foi feita essa sondagem é um solo bastante resistente, né? E essa resistência faz com que a sondagem ela não se aprofunde muito, porque o martelo passa a não conseguir fazer que o amostrador entre e aí a sondagem é interrompida. Aqui, inicialmente, nós temos 1 e 2, são as marcações, né? A primeira marcação e a segunda marcação, ou seja, os primeiros 30 centímetros. Então, eu tenho aqui, para cravar os primeiros 30 centímetros, eu levei 4 golpes no amostrador para cravar no primeiro metro. No segundo metro foram 7, no terceiro metro foram 7 de novo, no quarto metro foram 9 e assim por diante. Mas o que interessa mesmo para o engenheiro estrutural ou o engenheiro de fundações que vai fazer a escolha de dimensionamento é os 30 centímetros finais. Então nós temos aqui da segunda marcação para a terceira marcação a quantidade de golpes que foram necessários para que seja cravado os 30 centímetros finais. Então nós temos no primeiro metro 4, no segundo 8, no terceiro 9, no quarto metro nós temos 11 e assim por diante. Pode observar que a resistência do solo, no caso deste solo aqui, ela foi aumentando de acordo com a profundidade. Isso é um padrão? Não, não é um padrão, tá? Pode ser que
o seu solo mantenha-se com a mesma resistência à medida em que vai se aprofundando, e pode ser também que o seu solo até diminua a resistência à medida que se vai aprofundando a sondagem, tá? Isso porque as camadas dos solos elas são diferentes, né? Então, se você achar, por exemplo, uma camada um pouco mais resistente inicialmente, você pode achar, por exemplo, uma camada mais mole debaixo dessa camada mais resistente, e assim seu solo ficaria menos resistente com a profundidade, ok? Então essa sondagem é bastante importante porque ela traz a resistência de acordo com o que você vai aprofundando o solo. Então nós temos aqui, por exemplo, aqui mais ao meio da tela, ó, nós temos aqui os tipos de solo que estão sendo observados de acordo com a profundidade. Então a cada até 3 metros, né, nós temos aqui uma argila arenosa com pedregulhos de consistência mole a rígida de cor marrom. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o tipo de solo é argila com areia e pedregulhos e que a consistência dela é de mole a rígida. Olha só, provavelmente na parte de cima aqui, ó, ela tem essa consistência mais mole e na medida que foi abaixando, ela passou a ter uma consistência mais rígida, né? Então, isso é que está falando aqui do tipo de solo. Depois que passou desses 3 metros, teve-se então uma outra camada de solo, que no caso aqui foi a argila siltosa pouco arenosa. Então, do 3 até os 7 metros, nós temos um outro tipo de solo. E dos 7 metros até o 14,30 metros, que foi onde parou a nossa sondagem, nós temos um outro tipo de solo ainda, que é um silt argiloso com consistência dura. Isso quer dizer que nós podemos utilizar um tipo de fundação um pouco mais rasa, porque o nosso solo é bastante resistente, ok? Nós vamos falar do tipo de fundação depois na próxima aula, tá? E aqui nós temos uma informação muito importante, que no caso teria que ser até a nossa primeira informação a ser olhada no caso da escolha da fundação e também do dimensionamento dela, que é o que? O NA, o nível da água, ok? Não foi detectado no dia 24/5/2003, então não foi detectado nenhuma água nesse período aqui, que foi feita essa sondagem, tá joia? Se você vai fazer a construção nesse período de seca, né, de maio aqui, já passou o período de chuvas, então aí você vai construir o seu prédio, a sua fundação, começando nesse período, não tem problema nenhum, porque não detectou água mesmo, então as suas fundações você pode escolher basicamente qualquer tipo de fundação aqui. Claro que nós vamos ter as cargas, vamos ter outro tipo aqui, nós estamos falando a respeito apenas de água, né? Então nós podemos escolher basicamente qualquer tipo de fundação, tá joia? Então a primeira informação que você tem que olhar aqui é o nível da água e no caso desse primeiro relatório não foi detectado, ok? Bom, então você viu que nesse primeiro relatório que nós vimos, nós temos as informações da cravação dos primeiros 30 centímetros do amostrador, temos uma coluna também relativa à cravação dos últimos 30 centímetros, que é o que importa para a gente, e temos as informações a respeito do nível de água, da data que foi feita essa sondagem, porque ela é muito importante. Temos também as informações da empresa e do cliente que foram feitos. Agora o seguinte, vamos fazer uma leitura do segundo tipo de relatório de sondagem. Esse segundo tipo foi feito por uma outra empresa e aí nós vamos ver quais são as diferenças entre o primeiro relatório que você acabou de ver e esse segundo relatório. Vamos lá. Bom, nesse segundo relatório aqui, então, você pode ver que o cabeçalho mudou aqui um pouquinho, porque já é uma outra empresa que fez essa sondagem, né? Então, aqui nós teríamos o logo da empresa aqui, cliente, obra, o furo e a cota. E você pode observar que ele não utilizou o nível do mar, né? Então, ele utilizou um outro tipo de cota aqui. Temos aqui as informações do amostrador e também do martelo, né? E a profundidade aqui do revestimento. Então, segue-se o mesmo padrão, tá? Então, nós temos aqui o número de golpes, tanto dos primeiros 30 centímetros quanto do segundo 30 centímetros, dos 30 centímetros finais. Temos aqui as amostras, que são justamente as profundidades, aqui ele chamou de amostra, mas são as profundidades em que a sondagem irá ocorrer, né, de metro a metro.
E temos aqui também os tipos de solo, a classificação de cada camada do solo, né? Então, até 80 centímetros a gente teve uma argila arenosa, depois de 80 a 4,5 continuou-se com uma argila arenosa, mas pouco porosa, e a consistência dela mudou um pouquinho, pode ver que é aquilo que eu disse lá no primeiro relatório, ó, o solo começou mais firme e depois ele tornou-se mais mole, né? Então a consistência dele, a resistência do solo nem sempre vai ser constante à medida em que vai se aprofundando, tá joia? Do 4,5 metros ao 7 nós temos argila siltosa, do 7 ao 12,5 silt arenoso, e depois do 12,5 ao 22,45 metros, que é o nosso limite de sondagem aqui, nós temos um silt arenoso. Nesse caso desse segundo relatório, nós temos uma diversidade maior entre as camadas do solo, né? Então você pode observar que nós temos um solo bem mais diversificado aqui. E o que nós temos que olhar? Nós temos que olhar também o NA, né? Que é o nível da água. Observe ó, que no caso dessa empresa, ele traz aqui na última coluna o NA. Tá aqui é a unidade dele em metros, né? E aqui nós achamos água. Ó. Nós temos uma água a 12,50 metros de profundidade. Isso quer dizer que você vai ficar limitado a alguns tipos de fundação, dependendo, obviamente, da carga em que você vai aplicar nesse solo. Se for uma edificação simples, como por exemplo uma casa de um pavimento só, provavelmente você não vai chegar à profundidade de 12,5 metros, e aí você não vai precisar utilizar uma fundação que seja compatível com um solo que tenha água, né? Mas se você utilizar nesse terreno uma edificação que seja de carga elevada, vai fazer um prédio de 15 andares, por exemplo, e você vai chegar nesse nível de 12,5 metros aqui, que é onde tem água, você vai precisar utilizar um tipo de fundação que seja compatível com a água, como uma estaca cravada, por exemplo, né? Que aí você vai conseguir utilizar uma fundação que seja compatível com esse nível de água, ok? Então é bastante simples a leitura, né? Nesse caso aqui nós temos também um gráfico, lá no outro relatório nós também tínhamos, então esse gráfico aqui é justamente só dizendo qual foi a quantidade de golpes aqui iniciais e finais para cravar os 30 centímetros iniciais e os 30 centímetros finais aqui a cada 30 centímetros, né? Então é bastante importante que você utilize isso. Como deu água, nós precisamos verificar também qual foi a data em que foi feita essa sondagem. Por quê? Porque a sondagem ela foi feita em maio também, tá vendo? E já deu um limite de 12,5 metros de água. Se essa sondagem tivesse sido feita no mês de dezembro, por exemplo, provavelmente esse nível d'água não estaria 12,5 metros e estaria acima disso, né? Então estaria ali, sei lá, 10, 11, não sei quantos metros, mas ele estaria provavelmente acima disso justamente por causa do período de chuvas, ok? Então toda vez que você vir água numa sondagem, você tem que ficar atento ao mês que será feita a construção daquela edificação justamente por causa do limite dessa água, ok? É isso. E aí, o que você achou desse segundo relatório? Ele foi um pouquinho diferente do primeiro relatório porque ele tem um nível de água, né? Então nós vimos lá que o NA dele está a 12,5 metros. Isso faz uma limitação da sua fundação. Então, dependendo das cargas, se você chega a esse limite do NA, você não pode utilizar determinadas fundações que façam desmoronamento. Então, à medida que você vai cavando, ela vai desmoronando por causa da ação da água. Então você vai ficar limitado em alguns tipos de fundação, como por exemplo a estaca cravada, ok? Então, a primeira coisa que você deve olhar quando você pegar um relatório de sondagem é qual o nível da água e se tem água. Claro que influencia bastante também o mês em que foi feita essa sondagem. Isso porque se você tiver feito num período de chuva, o lençol freático vai estar mais alto do que em períodos de seca. Ok? Então é isso. Para o relatório de sondagem, você fica sabendo qual a resistência do solo, o tipo de solo que você tem naquele terreno e também fica sabendo qual é o nível da água. Ok?
Na nossa terceira aula, não perde porque vai ser muito bacana, nós já vamos começar a falar sobre as fundações propriamente ditas. Agora que você já sabe como funciona uma fundação, de como ela é feita e também sabe já fazer a leitura do relatório de sondagem, nós vamos começar a falar das fundações. E sabe qual é a primeira fundação que nós vamos falar? Vamos falar de Radier, que é uma fundação bastante interessante, e nós vamos ver como se faz a escolha desse Radier, por que foi escolhido o Radier para um determinado tipo de edificação. Beleza? Então não perde a nossa próxima aula porque ela vai ser muito legal, ok? E aí, essas aulas têm te ajudado, estão sendo úteis para você? Então faz o seguinte, curte o nosso vídeo aqui e nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Faz o seguinte também, ó, clica nesse botãozinho aqui, inscreva-se no nosso canal, você vai receber a notificação por e-mail de quando tiver uma aula nova. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook e também no Twitter e acesse o nosso site www.f2cursosonline.com.br para que você baixe o conteúdo exclusivo dessa aula. Assim você consegue estudar mais e aprender mais. Esses relatórios que nós vimos na aula aqui já estão lá. Pode baixar lá que você vai aprender muito mais, ok? Valeu, até a próxima! E olha só, essas aulas têm sido úteis? Têm te ajudado? Então faz o seguinte, dá um curtir aqui no nosso vídeo e também não deixe... E aí, essas aulas têm te ajudado? Elas têm sido úteis para você? Então faz o seguinte, dá um curtir aqui no nosso vídeo e também, ó, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal clicando nesse botão.